Existe uma coisa no cristianismo que às vezes é tão confusa para alguns. Regeneração é quando o Espírito Santo muda alguém do lado de dentro. Ela era morta e agora ela viva. Nascida de novo, João 3. Isso é regeneração. Conversão é quando, após a regeneração, iluminados os olhos do vosso entendimento, você toma aquelas atitudes necessárias que são conformadas à imagem de Cristo. Uma pessoa regenerada pode demorar mais ou menos a converter suas ações, e aí eu falo uma obra espiritual também, sem dúvida nenhuma, mas nós não ignoramos a busca e a atitude de santidade em relação a isso. Ninguém aqui está dizendo que nós cruzamos os braços, mas Deus descruza os nossos braços também e nos coloca a tomar escolhas que geram mudanças cada vez mais significativas em relação à nossa vida. Então, alguém pode ser regenerado e converter-se lentamente, porque a conversão tem a ver com essa atitude em relação à iluminação, com a ação do Espírito Santo. Então, onde eu quero chegar? Você pode ser uma pessoa regenerada e cultivar hábitos e atitudes completamente contrários ao cristianismo. Ou não pode? Pode. Você é um regenerado, mas você ainda não entendeu ou não ainda se dobrou ao fato de que falar mal das pessoas é pecado. É pecado, você sabe que é pecado, mas talvez isso ainda não tenha sido convertido. E aí a conversão tem a ver com esse aspecto no qual o Espírito Santo atua em nós, trazendo esta mudança de mente, considerações e escolhas. Então, uma pessoa que está aqui hoje, qualquer um de nós, eu me coloco aqui também, pode ainda estar tendo dificuldades na vitória de alguns pecados e também na mudança de comportamentos recorrentemente errados. Por quê? Você se converter nessa área. E aí a expressão conversão fica mais clara para todo mundo. Nós não estamos falando de regeneração, não estamos testando a tua salvação. Ninguém aqui está dizendo, ele não é salvo, ele mentiu. Não, é porque ele precisa lutar em Cristo Jesus, porque essa atitude de pequenas mentiras continua permeando a sua relação com os outros irmãos. Está entendendo? Então, nós precisamos mudar o comportamento, e aqui eu não estou falando de nada que seja como se fosse assim, faça isso 10 vezes que você muda. Não, vamos usar a palavra de Deus. Não é uma mera mudança de hábitos por hábito, não é hábito por hábito, não. Então eu gostaria de pensar com os irmãos em princípios bíblicos que deveriam e devem nortear o nosso coração quanto a escolhas ordinárias, muitas vezes. Então preste bem atenção, que a palavra de Deus seja aplicada em seu coração. Está aqui na tela, nosso irmão Alain já está projetando. E eu continuo. A ampla gama de aspectos da vida nos deixa muitas vezes confusos ou em dúvida em relação a como responder às várias questões simples da vida. Existem chaves hermenêuticas para isso? Hermenêutica interpretativa? Será que eu posso interpretar a Bíblia de tal forma que isso seja aplicado em meu coração de modo mais claro, mais prático? Ou você nunca pensou assim? Por que se preocupar com a roupa que eu visto? Qual a importância que a disposição escrita ou falada das minhas palavras tem ou não? Que diferença faz com o modo como me porto à mesa? Por que, por vezes, devo me calar se estou certo? Já esteve diante dessas situações. Já foi corrigido em relação a algumas delas e falou assim, por que isso? Deu aquela peitada, todo mundo já deu aquela... E por quê? E ele? Às vezes a gente faz essa besteira, e ele, né? O e ele é a maior besteira que você faz. Porque está sendo para você porque Deus está falando com você. E ele, Deus trata com o e ele depois. Então, essas questões ordinárias da vida e até questões claramente pecaminosas não são mudadas muitas vezes porque não temos dentro do nosso coração raízes bem claras sobre como fazemos escolhas. E eu gostaria de citar versículos bíblicos que podem te ajudar. Por exemplo, alguém chega para você e já chegaram para mim, né? Eu não vou citar aqui para não desfocar, mas eu posso falar para você de modo pessoal ali, tá? Se você, depois de terminar a oração, pastor, me fala o que era. Eu falo, tá bom? Pastor, eu acho que o senhor não deveria usar essa roupa. Você acha muito ousadia um membro fazer isso? Depende de como ele faz, né? Pastor, o senhor não acha que essa roupa... mas caramba... A primeira coisa, às vezes, que a gente faz é não.
E a segunda coisa que a gente faz é, mas não é tão assim também. Então o que eu quero dizer é que nós temos uma atitude, eu posso dizer, por exemplo, que, nossa, você viu o modo como você falou? Por exemplo, você viu o modo como você falou? Não. Pior que o segundo é pior do que às vezes eu penso. Não vi não. Já vem para tampar, né? Não vi não. O que eu falei? Então, o modo como você falou não foi adequado, você foi áspero. Já teve essa situação contigo? Você foi áspero com a pessoa e com a que te perguntou se você falou corretamente. Então nós temos essa dificuldade muito grande, é porque não levamos em consideração princípios bíblicos que fundamentam por que eu deveria me mover numa mudança de comportamento. Esses princípios bíblicos devem nortear o por que eu deveria ouvir você, por que eu deveria demover da minha posição e ficar com a sua. Então, eu gostaria que você pudesse ficar atento a estes princípios bíblicos, que quando são negados, pode ter certeza, a razão está sempre comigo. A razão sou eu tenho razão. O primeiro que eu gostaria de colocar para vocês, obrigado. Esse versículo maravilhoso deixa claro que qualquer aspecto da vida deve ser feito para que o nome do Senhor seja conhecido através de nós. Glorificar a Deus, viver de tal forma, encarnar a doutrina de tal forma, a viver cada espectro da vida com a preocupação de que Deus seja conhecido. Ponto. Então, quando alguém te corrige, ou quando eu, por exemplo, acabei de corrigir a igreja como pastor, é minha tarefa de supervisor da igreja, você fica fazendo cara, ninguém fez não, tá? Cara de, tá bom, a gente vê. Sabe o que acontece? Você esquece que a primeira coisa que você devia fazer essa pergunta é: Senhor, quero te glorificar. Não gostaria de estar envergonhando o teu nome. Senhor, que esta pessoa tenha razão. Porque sabe, é uma atitude de primeiro Deus. Primeiro é a imagem, a glória, é Deus, é sobre Ele. O modo como andamos, vivemos, nos vestimos, falamos, estamos naquele lugar e não no outro, nos relacionamos com determinadas pessoas e não com outras. Tem que ter um motivo, e esse motivo está na cara para nós aqui. Deus ser conhecido por meio de nós e que pessoas, através de nossa vida, vejam a Cristo. Esse princípio norteador pode apaziguar o teu espírito durante uma correção? Pode. Porque, por exemplo, algumas correções não são entendidas em primeira instância. Verdade seja dita, pessoas já me corrigiram muitas vezes, e não foi fácil, porque você fica naquela, né? Ainda mais sendo pastor, a primeira coisa que você pode deixar escapar e cair na coisa é: eu sou pastor. Não é qualquer um que me corrige, isso é errado. Qualquer irmão pode trazer ao seu pastor uma consideração da qual julgue ser equivocada, só que precisa ser com respeito, com educação. Está falando com uma pessoa que é a liderança da sua igreja, que é o pastor da sua igreja, você não vai falar de qualquer maneira. Você não vai falar de qualquer maneira com ninguém, porque o apóstolo Paulo disse que devemos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. Mas eu quero dizer que algumas pessoas às vezes não conseguem ajudar o seu pastor porque não sabem falar. Então até mesmo nisso, tome o devido cuidado. Quando você estiver, por exemplo, seu discipulador, sua discipuladora, às vezes as pessoas não veem a dificuldade que é guiar outros. É difícil pra caramba, porque você fica com medo de estar errando com a vida dele. Tá? Então, qual é o motivo pelo qual deveríamos esta manhã estar inclinados em mudar a nossa vida? Este motivo: Deus é digno de toda a glória, toda a honra, e devemos estar abertos, sim, a conversões muito intensas em nossas vidas. Segunda, a motivação interna e a importância do próximo. Dá uma olhada em Filipenses 2, 3 e 4. Você pode ler comigo, né? Por favor. Nada façais. Existe aqui substância para sermões, né? Muita coisa boa aqui em 2 versículos. Eu quero ressaltar o que te motiva a tomar as decisões da vida. Eu vou fazer uma coisa muito simples, posso?
Aí você entra por aquela porta ali, de manhã. A primeira coisa que você pensa é, vou sentar na cadeira que eu gosto, aquela cadeira boa de eu ver, aquela cadeira que eu sento do lado daquele irmão, daquela irmã que eu gosto muito, ou, Senhor, deixa eu ver o que tem para me servir aqui, o que eu posso fazer por esta igreja. Está chovendo, será que está pingando? Será que eu vou no diácono e pergunto, está precisando de alguma coisa? Eu vou no irmão do som? Isso não é tolice não, irmãos. Às vezes a primeira coisa que a gente faz é se estabelecer dentro daquilo que nos interessa. Sentei, estou bem, me estabeleço. Alguns de nós podem sequer imaginar que alguém está precisando de alguma coisa. E isso é bem complicado em se tratando de um cristão. Jesus Cristo nos aponta, e o Evangelho de Lucas diz na ceia, de que o Filho do Homem veio para servir. E nós devemos ser aqueles que pensamos prioritariamente em servir. Não vamos resumir a igreja a servir, porque a igreja também é aquela que nos serve, porque o Senhor usa a igreja para nos servir. Os irmãos nos servem. Mas o nosso pensamento é, vou servir. Cheguei no culto. É por isso que muita gente, às vezes, diante de situações muito difíceis, não falta um culto de quinta, não falta um culto de domingo. Por quê? Gente, eu vou servir, eu quero ir lá sempre. Entende? A nossa atitude não pode ser uma atitude daqueles que tratam o serviço como a segunda, mas sempre como a primeira opção. É sempre considerar as outras pessoas como aquelas a qual deveríamos prestar respeito e reverência. Isso muda a nossa atitude quando ouvimos reparações, correções e qualquer outra coisa desse tipo. Vou passar. O custo para que o evangelho chegue sem que eu atrapalhe e ainda contribua. Presta atenção. O apóstolo Paulo está falando no capítulo 9, a qual é um capítulo do meu próprio entendimento, assim, um dos mais importantes para a minha vida. O capítulo 9 de Coríntios vai falar de um Paulo que começa dizendo assim, ó, não sou eu apóstolo, não sou eu livre, não vi a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor? E aí eu posso continuar sem nenhum problema a dizer o seguinte, ó, ele vai dizer algumas coisas aqui que são muito interessantes para nós. Ele vai dizer, por exemplo, dos versos 3 até o verso 7, de que Pedro e os demais apóstolos têm esposas e mulheres que acompanham e servem o seu ministério. Mas o Paulo falou, mas eu não usei desse direito. Não é que eu podia ter uma esposa, mas eu não tenho. E ele vai continuando a falar, por exemplo, do verso 8 até o verso 12, sobre valores prebenda pastoral, ou dinheiro nesse sentido de ajuda. Ele vai falar mais ainda, vai falar assim, ó, não sei se você percebe, ele vai falar assim, olha, o boi não pisa o trigo, mas ele não está comendo do trigo que ele pisa, mas eu também não, eu abri mão. O apóstolo Paulo está dizendo que ele abriu mão de direitos que poderia requerir de modo legítimo. Mas ele vai progredindo isso, e quando nós chegamos ali no verso 15, ele vai dizer, ó, eu porém não tenho feito uso de nenhuma dessas coisas e não escrevo isso para que assim se faça para comigo. Nem sempre uma pessoa que está dizendo para você, olha, eu poderia fazer isso, mas eu não estou fazendo, ela está jogando na cara. Ela está mostrando muitas vezes que a escolha por abnegação dela é porque ela tem determinados objetivos a alcançar. E a igreja deveria ter unanimemente um senso abnegado, um senso de, peraí, eu preciso servir. Vamos dar um exemplo. A gente falou de roupa, né? Caramba, talvez alguns me conheçam há mais tempo. É assim que o André gosta de se vestir? Cabecinha da Carol, tem mais umas cabecinhas. Não é. Tem nada contra, eu estou bem aqui hoje. Só quero dizer o seguinte, eu gosto de camisa preta, ao estar sujo e batido e calça rasgada. Bem legal para mim, eu gosto. Tá rindo, legal? Tá pensando que é fácil? Quando eu boto uma blusa polo, eu digo, bendito seja o nome do Senhor. Quando eu boto uma camisa daquelas assim que eu dobro à noite, eu digo, louvado seja o nome do Senhor, porque eu posso servi-lo, porque é um modo de eu combater a minha mente, de dizer, eles não me ouviriam, ainda que eu estivesse cheio de tatuagens, e não me ouviriam, pô, porque é isso que eu grito. Mas aí eu penso, mas a vovó não. Aí eu penso, por que eu não posso ter o cabelo comprido como eu gosto? Porque aquele senhor militar talvez não vai entender.
O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que eu não estou julgando aqui quem usa, você entende isso? Acho que está claro que eu não estou dizendo do pastor A ou B, eu não estou jogando para o lado. Eu estou falando o seguinte, se você quiser servir a Deus, tanto nas pequenas coisas, quanto nas coisas mais difíceis de se dizer não, você precisará dizer não, para que você não gere nenhum obstáculo ao Evangelho. Aí você vê o Paulo falando o seguinte, olha, pode ler, por favor, para a sua própria edificação, porque e Paulo fala no final desse capítulo que ele esmurra o corpo dele e o reduz à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não seja ele mesmo reprovado. Pregar abnegação, mas eu não me abnego. Compreende? Levanta a mão as moças que sabem que só tem contato comigo a partir das 10 horas da noite, quando minha esposa está por perto. Levanta a mão quem já teve essa experiência. Olha, eu estou aqui com a minha... Parece meio bobão, mas é por aí. Por quê? E claro, tem pessoas que sabem muito bem disso, mas outras pessoas podem achar que isso não é o caminho. O que eu quero dizer com isso, e o que eu gostaria de citar com isso, é que quando nós estamos falando sobre abnegação, isso vai doer pra caramba. Não é só a roupinha que você vai mudar tudo. Isso é conversão. Isso é conversão. Não há nada que vai escapar do senhorio de Cristo, porque Ele é dono do seu corpo. Ele é dono da sua vida. E Ele precisa estar lá. Eu tenho buraco de brinco, se der mole eu fecho até aqui, de tatuagem, acho maneiríssimo aqui, botar tudo aqui, acho aquilo fora, eu não sei se um dia eu vou colocar, mas se eu colocar não seja escândalo, porque eu gosto, eu acho que é uma cultura que eu gosto de tatuagem, mas eu não tenho nenhuma. Mas ainda assim um irmão nosso perguntou, eu falei, irmão, quais são os, o que o irmão falou, eu não via nada demais, o irmão não está com a tatuagem dele? Porque nós não podemos colocar o nosso peso, as nossas escolhas nos outros. Porque as nossas escolhas diante do Senhor são nossas escolhas. Mas quando alguém buscar te dar palavra de sabedoria, dizendo o que você faz é um obstáculo para que outros vejam a Cristo em você, em nome de Jesus, pensa primeiro em ceder, mesmo que seja algo que deva ser considerado como não. Pensa no sim antes do não, porque você busca o interesse dos outros antes do seu. Se estou pronto para ouvir, estou me preparando para mudar. Vou dar uma folga para vocês. Vou ler. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas, e sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso é muito interessante, né? Certa vez eu estava conversando com a Rosane e ela me mandou esse versículo, lembra, Rosane? E aquilo bateu mais em mim do que ela estava lá chorando as migalhas dela, mas aquilo, quando eu fui ler depois do texto, ferrou para o meu lado. E eu lembro claramente de como eu fiquei uma semana mastigando aquele negócio. E eu falei, meu Deus, eu tenho que ouvir melhor as pessoas. E ouvir não é só dizer ok, ouvir é, quero considerar isso profundamente. Você está me procurando para me ajudar. E eu quero essa ajuda. O livro de Provérbios todo é permeado sobre ouvir. E eu acredito que
muitos de nós confundamos ouvir com a capacidade de lembrar do que foi dito. Só que a palavra de Deus bota o ouvir na consideração de guardar no coração e obedecer, né? E antes de lançar o último slide, é importante que nós entendamos que tudo isso que está sendo dito para a nossa edificação é difícil pra caramba. E que ninguém aqui está dizendo que vai ser fácil. Mas a pergunta é, o Cordeiro é digno? O Senhor é digno da nossa mudança nas minúcias da nossa vida? É. Então, se Ele é digno, nós vamos responder com amém. E por último, se não estou pronto para obedecer e se permitir ser liderado, não estou pronto para mudar. Algumas pessoas não mudam por um motivo que para elas é ponto cego. Não são lideráveis. Todos nós precisamos entender isso. Quando estava acontecendo aqui a comissão de feitura para a conferência, como pastor, eu poderia de repente dizer, vai ser assim. Mas a partir do momento que eu falo, você cuida disso, eu preciso entender que eu estou compreendendo de Deus, de que aquela pessoa está sendo dividida e separada para isso. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui, a Rita vai rir comigo. Estava eu, Rita e mais umas pessoas aqui organizando cadeiras, lembra disso? E aí eu falei, por que não faz isso? Aí peguei, fiz uma fileira aqui, fiz uma fileira aqui, Passou uns 15 minutos, elas já estavam arrastando tudo. Porque se eu estava com eles, mudaram tudo, tá? Mudou tudo. Se eu estava com essas pessoas e dizendo para elas que elas poderiam fazer determinada coisa, eu tinha que respeitar aquilo que eu mesmo fiz. Pô, se eu cedi nessa compreensão, a não ser, claro, houvesse uma instância de pecado, alguma coisa assim que mudasse o panorama. Mas eu preciso entender que eu preciso ser guiado num processo que eu não estou entendendo. Aí eu chego ali atrás, não, a mesa é assim, ó. Tem pastor que faz isso, vai ser assim, ó, a mesa. Bota aqui. Não, irmão, o que você acha? Eu acho que não. O que eu vou fazer? Naquele momento ali, ele está liderando uma coisa. E eu, tudo bem, meu irmão. Se o irmão tem, né, capacidade de gerir essa, não tem como. Nós temos dificuldade de ser guiados. Dificuldade que alguém diga, faça isso, meu irmão. Minha irmã, faça isso. Ah, não vou fazer, não sei. Olha o que está escrito aqui, obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, olha que coisa pesada isso, gente, que coisa pesada isso, que coisa difícil de você ouvir e não considerar profundamente, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Quem não seria útil? Para você. Olha que coisa. A ausência de uma obediência escriturística, diga de passagem, não uma obediência idiota, fora de Cristo, obediência justa, ela fere quem está desobedecendo. O pastor geme, o líder pena, mas é a ovelha que se fere, porque era para ser guiado. Eu coloquei aqui 5 princípios. E estes princípios deveriam nortear a nossa relação com a conversão cristã, a qual nos colocamos diante do Senhor para sermos mudados. Agora, vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas é digno. É algo com o qual devemos pleitear esta manhã. E eu gostaria que você pudesse refletir comigo sobre elas, talvez me mandando mensagens depois. Pastor, refletir sobre algumas coisas, sobre a minha própria postura como discipulado por fulano, entende? Não precisa ser comigo não, mas talvez você possa trazer considerações. Ore por mim, pastor, tenho dificuldade de ouvir, tenho dificuldade. Eu preciso saber também para orar por você. E eu espero que nesta manhã, nessa reflexão pastoral, isso tenha trazido ajuste, mas ânimo também, encorajamento para mudar. Eu estarei fazendo uma oração apenas para terminarmos. Logo mais à noite, nosso irmão Adonias, que está instruindo o Alexandre e o Lucas naquilo que já havíamos dito, está lá atrás trabalhando junto com as outras professoras e as crianças. Eu vou fazer apenas uma oração, mas eu gostaria que você pudesse refletir sobre tudo isso e perceber que talvez algumas coisas que não mudaram na sua vida tenham a ver
com algumas dessas coisas não serem obedecidas diante de Deus, você não tomar isso e falar, isso é palavra de Deus, eu vou viver isso. Amém? Vamos orar.